Você já parou para pensar? O que significa viver para a eternidade? Richard Baxter, o pregador puritano do século XVII, viveu com essa pergunta queimando em sua alma todos os dias. Ele entendia algo que muitos ignoram. A vida não é um lugar para se acomodar, mas um corredor que nos leva à eternidade. E ele sabia que a forma como vivemos hoje ecoará para sempre no tribunal de Cristo. Baxter pregava com uma urgência que cortava a alma. Ele dizia: não pregue como quem brinca com a verdade, porque você está lidando com almas que caminham para o céu ou para o inferno. Para ele, o ministério não era um ofício, era uma missão de resgate. Ele via cada homem e cada mulher como viajantes à beira de um precipício. E não descansava enquanto não os advertia, não os chamava, não os levava ao arrependimento. E talvez seja por isso que suas palavras atravessam séculos. Ele não pregava para entreter, não pregava para agradar, pregava para que os mortos vivessem, para que os mornos despertassem, para que os santos perseverassem. Baxter acreditava que a santidade não era um plus para a vida cristã, mas o próprio caminho. Ele dizia: prepare-se para encontrar seu Deus. Viva cada dia como se fosse o último. Adore cada vez como se fosse a última oportunidade. Pregue como um moribundo a moribundos. Palavras assim não saem de lábios comuns. Elas nascem de um coração que sente o peso da eternidade. Ele olhava para a vida e sabia que tudo aqui passa. Aplausos, riquezas, posições, títulos, tudo será esquecido no pó, mas a alma permanece. E por isso ele vivia como um homem que já tinha visto o tribunal de Cristo, que já tinha ouvido o som da trombeta final, que já tinha sentido o calor do céu e a realidade do inferno. E eu te pergunto, você vive com essa consciência? Você sente o peso da eternidade quando acorda? Ou tem vivido como se cada dia fosse garantido, como se houvesse sempre um amanhã para consertar o que está quebrado? Richard Baxter não nos deixaria escapar dessa reflexão. Ele nos chamaria a examinar nossos corações. Ele nos lembraria que Cristo não nos salvou para vivermos distraídos, mas para vivermos rendidos. Ele não nos redimiu para enchermos nossos dias com vaidades, mas para enchermos nossos dias com obediência, amor e missão. E talvez seja essa a mensagem que precisamos hoje mais do que nunca. Pare de adiar sua entrega a Deus. Pare de viver com uma fé superficial. Comece a viver com o céu em mente e com os pés firmes no caminho estreito. Porque, como Baxter mesmo dizia, o homem que vive bem está sempre pronto para morrer bem. Mas Richard Baxter sabia: a maior tragédia não é a morte física, mas viver sem estar pronto para ela. Ele entendia que o maior engano do homem é acreditar que há tempo de sobra para se acertar com Deus. Quantos se apoiam nesse pensamento perigoso? Um dia eu mudo, um dia eu busco, um dia eu me consagro. Mas esse um dia nunca chega, e quando chega, já é tarde demais. Baxter não poupava palavras para alertar. Ele dizia que a vida é como a respiração. Cada inspiração é um presente. Cada expiração pode ser a última. Ele nos chamava a uma fé que não fosse apenas de palavras, mas de fogo no coração. Porque ele sabia que a fé que não transforma o cotidiano não é fé verdadeira. É apenas um véu bonito cobrindo um coração vazio. Ele via com clareza que o cristão moderno, mesmo em sua época, corria o risco de se distrair com as coisas que passam, trocando o peso da glória eterna pela leveza enganosa do conforto temporário. E ele clamava: não viva como se estivesse construindo sua casa num lugar permanente. Você é apenas um peregrino, um forasteiro, um viajante em uma terra estranha. Para Baxter, ser um peregrino não era uma metáfora bonita. Era a realidade nua e crua. O mundo não é nosso lar.
Estamos aqui por um breve instante e logo partiremos. Por isso, ele vivia como quem está, sempre com a mala pronta, sem amarras a este chão, mas com o coração inteiro em Cristo. E essa postura moldava tudo nele: suas orações, sua pregação, seu cuidado pastoral. Ele visitava doentes e moribundos com lágrimas nos olhos e urgência na voz. Ele sabia que não poderia mudar o passado deles, mas poderia preparar o futuro. Quantos pastores hoje se esquecem disso? Quantos falam apenas de motivação e sucesso, enquanto almas se perdem? Baxter pregava como quem sentia o cheiro de enxofre vindo do inferno e o perfume da glória vindo do céu, e queria conduzir o máximo de almas para a direção certa. Mas o que dava a ele essa força? Não era um talento humano, não era um carisma natural. Era a convicção profunda de que Jesus Cristo é mais precioso do que qualquer outra coisa. Ele vivia para provar, com a própria vida, que não há tesouro neste mundo que possa se comparar à alegria de servir ao Rei. Ele chamava os cristãos à prática da piedade diária. Para ele, oração não era uma opção, era o ar que a alma respira. Leitura da palavra não era um hábito religioso, era a refeição da alma faminta. Santidade não era um peso, era um privilégio. Ele dizia: se você é um homem de oração, você está no caminho do céu. Se você é um homem de preguiça espiritual, está no caminho do inferno. Palavras duras? Sim. Mas Baxter não falava para massagear egos, falava para salvar vidas. E ele nos deixaria um desafio hoje. Viva de forma que, se Cristo voltar, amanhã você não tenha nada a corrigir, nada a esconder, nada a lamentar. Quantos de nós podem dizer isso agora? Quantos de nós podem, com honestidade, olhar para o céu e dizer: Senhor, estou pronto? Baxter nos lembraria que a salvação não é um prêmio que recebemos no fim da vida se tivermos sido bons o suficiente. É um presente de graça que, uma vez recebido, muda tudo. Muda o coração, muda o comportamento, muda os desejos. E se não mudou, talvez nunca tenha sido recebido. Ele pregaria hoje como pregava em sua época, denunciando a hipocrisia que veste roupa de igreja, mas mantém o coração longe de Deus. Ele chamaria líderes e membros à mesma cruz, ao mesmo arrependimento, à mesma humildade diante do Senhor. Porque ele sabia que no dia do juízo não haverá títulos, não haverá privilégios, não haverá máscaras, só haverá verdade. Richard Baxter via a eternidade como alguém que já tinha tocado suas portas. E é por isso que cada sermão seu parecia um clamor de um homem com pressa. Ele falava como quem sabia que o relógio do mundo está prestes a parar. E se a mensagem dele ecoasse hoje, talvez ela fosse assim: ó homem, desperta, o céu está à sua frente, o inferno à sua retaguarda e o tempo no meio. Caminhe com Cristo antes que seja tarde, porque quando a última trombeta soar, não haverá mais apelos, não haverá mais misericórdia para quem desprezou a graça. E eu preciso te perguntar: você vive como quem crê nisso? Você prega como quem crê nisso? Ou o seu cristianismo é apenas um acessório bonito, usado aos domingos, mas deixado de lado durante a semana? Baxter nos lembraria que Deus não chamou ninguém para um evangelho confortável. O evangelho é a boa nova que salva, mas também é a espada que corta, que separa, que confronta, e é impossível carregar essa espada sem se ferir, sem sangrar, sem abrir mão de si mesmo. Ele nos desafiaria a viver cada momento como um servo que aguarda a volta do seu Senhor. Não um servo relaxado, mas um servo vigilante pronto para abrir a porta quando ele bater. Porque no fim, não importa quantas igrejas você frequentou, quantas músicas você cantou, quantos sermões você ouviu, o que importa é, você conheceu a Cristo, você o seguiu de verdade, e como ele mesmo dizia,
Prepare-se para viver e prepare-se para morrer, e você estará pronto para qualquer coisa.